Dividir com vocês uma situação que eu escuto todos os dias nos atendimentos de constelação. Todo mundo chega assim, Lili, quem conhece, né? Lili, eu conheço um pouco da constelação, eu tenho feito algumas leituras, eu entendo. Eu estou com um problema da minha ancestralidade, eu tenho um problema com meu bisavô, eu tenho um problema com minha avó, eu tenho um problema que foi me gerado lá atrás e eu não sei como resolver. Gente, a constelação ela não resolve. A constelação ela olha, tá? Eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu me conecto com isso e posso fazer um movimento diferente. Se eu fico presa nas leituras dos livros, nas regras do que eu tô ouvindo, eu fico paranoica e fico entendendo que aquilo dali eu preciso ser liberado, que a minha vida não tá andando, que porque eu não tenho prosperidade porque eu não olho pro meu pai, eu não olho pra minha mãe. E aí eu vejo pessoas que estão chegando na constelação muito fragilizadas, transferindo culpa. Ou é culpa para si mesmo, porque não consegue amar e respeitar os pais, porque tem uma diferença entre amar e respeitar. Respeito o seu destino, respeito a sua história e faço diferente. Não tem como a gente amar todos os pais. Não tem como, existem pais que são cruéis. E essa é a história. Não tem como eu falar com uma criança que foi abusada por um pai sexualmente a vida inteira que ela tem que amar esse pai. Ela vai olhar para essa história dela com respeito, porque ela não tem como modificar a história. Ela precisa liberar a raiva que existe dentro dela, ela precisa liberar o medo, as angústias sobre essa relação. Agora, a gente precisa entender o seguinte, que eu aplico as regras à minha história, eu não posso aplicar as regras generalizadas. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito. Domine todas as teorias, tenha todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando você lê um livro e aquilo dali desperta algo em você, você fala assim, olha, eu vou observar isso, eu vou entender. Se você usar aquilo como regra para a sua vida, você está se limitando e está moldando dentro daquela teoria. E aí você não consegue praticar algo internamente que é seu. Então, o que acontece? Não transfere as culpas para os seus ancestrais, para os seus antepassados. Não é essa a ideia da constelação. A ideia da constelação é, por que eu estou replicando movimentos dos meus antepassados? Por que isso se repete? E eu vou contar uma história para vocês. Existia uma família que toda a época do Natal, elas faziam um frango e elas cortavam as asas do frango. E uma criança perguntou para a mãe, mãe, por que você corta a asa do frango? Não sei, porque sua avó me ensinou assim. Vó, por que você corta a asa do frango? Não sei, porque minha mãe me ensinava assim. Aí ela perguntou à bisavó porque era viva. Bisa, por que você corta a asa do frango? Porque as formas antigamente eram pequenas. Moral da história. O que você está cortando da sua vida ou o que você não consegue perceber que você está repetindo os mesmos padrões. Às vezes a gente cria os mesmos movimentos porque a gente aprendeu assim e a gente tem preguiça de pensar em fazer diferente. Pensar requer ação. Pensar requer exercício mental. Os livros são maravilhosos, as teorias são maravilhosas. Mas não peguem todas as teorias e todas as regras como um lugar de refúgio para você justificar seus atos. Pegue aquilo para você exercitar algo novo dentro de você, descobrir qual que é a sua essência, o que você precisa movimentar. Olha, Lili, eu entendi que se eu honrar o lugar dos meus pais, que eles me deram a vida, eu posso fazer as minhas escolhas e assumir as responsabilidades dela. Agora, se eu fico olhando para os meus antepassados e culpo eles, eu estou no movimento da criança, eu não estou no movimento de adulto. Pense sobre isso.